Olá, amigos! Mais um episódio cultural do podcast do Gente que Fala. E vocês sabem que a gente seleciona a dedo os nossos convidados. Hoje nós trouxemos uma cantora, atriz, intérprete com uma experiência. Eu tenho o prazer e a honra de conhecê-la pessoalmente já há alguns anos, né? Sim. Virgínia Rosa. Virgínia Rosa, seja bem-vinda. Tudo Ah, bom? tudo bem, Quanto tempo a Ricardo. gente não se via também, né? Fazia, Fisicamente, né? fazia tempo. Por telefone um pouco a Sim. gente conversa, mas fazia tempo assim, face to face. Face to face, é verdade. E eu já tive a oportunidade de vê-la em ação em alguns espetáculos que ela vai contar pra gente. Foram incríveis e eu já quero saber quando vai voltar pro ar, viu, porque É, olha, foram né. muito bons. Mas eu queria te apresentar ao nosso público, né, queria Tá. saber um pouquinho. Você é filha de mineiros, Virgínia? Então, meu pai e minha mãe são mineiros, meu pai é de Conceição do Mato Dentro, minha mãe Opa, de Nova Lima, uma cidade que ainda hoje tem vários parentes lá e quando eu posso eu retorno. É próximo Belo a Belo Horizonte. É, eu Horizonte, né. conheço Nova E Lima. em Betim tem os parentes por parte de pai, algumas primas, né, e com os seus netos, com os seus filhos, tem essa parentada nessas 2 cidades, né. E eles se conheceram lá ou aqui? Porque você nasceu em São Paulo, salvo engano, é isso, Sim, eu né? nasci na Casa Verde Alta, Ah, né, sim. e aí eles se conheceram lá, casaram. Tem aí, Neto, uma foto aí pra gente mostrar? Ah, De uma moça aqui? Pode continuar, desculpa, te ah, cortei. e mudaram para São Paulo, né, Ah, eles então casaram lá e mudaram e pra cá. mudaram para cá. Tem É, irmãos, eu Virgínia? tenho uma irmã, Ah, mora né, lá, mora ela aqui? mora no Taboão da Serra, Aqui em São Paulo mesmo, a gente é de aqui em São São Paulo. Paulo, é. Ah, que gostoso. E tua É. infância, você ia muito lá pra Minas por conta da família? Ah, sim, a minha infância eu trago lembranças muito boas de Minas, né, essas brincadeiras de crianças que hoje em dia vão ficando mais difíceis, né, ainda mais com o acesso ao eletrônico, mas a gente brincava muito na rua, tinha comidinha, olha que Olha bonitinha. lá, olha a Casa Verde aqui. É, Casa Verde. E aí fazíamos comida, brincavas no quintal da minha avó, né, com as meninas lá, com as minhas primas, com as meninas eu fiz amizade na rua ali perto da minha avó em Nova Lima e também em Betim. E foi uma infância muito boa, assim, Ricardo. Eu trago lembranças muito gostosas, Eu né. imagino, né, porque a gente teve a oportunidade de brincar na rua, coisa que hoje não dá, né? É, hoje é mais difícil, né, tem o outros tipos de perigos mais violentos, então a gente tem que guardar as nossas crianças dentro do possível, mas mesmo dentro de casa eu acho que dá para manter esse ambiente lúdico, né, às vezes os pais não têm muito esse tempo, mas eu acho que está retomando em alguns lugares, principalmente o Sesc, essa importância da brincadeira, Perfeito você falar do sabe. Sesc, né, é um É. espaço muito bom para quem, quer conhecer música, quer conhecer cultura, né. Isso. Então eu acho que os pais fiquem ligados, principalmente nessa época de férias, né, que Hum. às vezes a criança fica ali tão hipnotizada pelo computador, pelas redes sociais, isso não é muito bom, né. Seu pai, segundo a É, gente pegou aqui, costumava é. tocar violão e instrumentos de sopro, é isso? É, meu pai quando ele era jovem, na cidade dele, ele participava do ó Olha, papai, que olha lindo, que né, seu legal. João. Seu João João. Neves. Ele participava de uma banda de coreto, muito, assim, do lado amador, né, ele nunca foi músico profissional, ele Hum. era autodidata, mas ele tocava na banda do coreto. E eu acho que, piamente, eu herdei do meu pai. Era a pergunta que eu faria. Foi aí que veio a veia de Fo música? ah, com certeza. E em casa ele tocava umas serestas antigas, que, eu acho que é a raiz da alma sertaneja, então tem uma música que me marcou muito, que se chama Eu Vira Escuta, se não me engano. É assim: "Eu vira escuta os meus gemidos, em teus ouvidos irão chegar. Não sejas traidora, tem dó de mim, tem dó de mim, tem dó desta alma que te sabe amar." Oh, beleza. E papai me trouxe, né, Secos e Molhado, Martinho da Vila, Beatles. Então, cara,
com pouca formação, assim, de escola, mas muito antenado com as coisas que aconteciam, Que né. Ele bacana. lia jornal, ia buscar referências gastronômicas lá no Bom Retiro, Oh, e tem, hein? na 25 de Hã. março, sabe, e trazia tudo para casa. Então essa curiosidade não só musical, mas das nuances que a gente tem no mundo, nas pessoas, as variedades de personalidades e gostos e música, né, eu herdei dele. É A um gen cara muito inspirador. pessoalmente, eu tenho já a alegria, como eu te falei, de te conhecer e te ouvir cantar algumas vezes, Sim, então eu sei um pouquinho da sua influência, um é. pouquinho dos seus trabalhos, mas o que você já citou que teu pai ouvia Beatles, Secos Molhados, Elisete Cardoso, né. Pois é, E Elisete mais mamãe, né, que tua mamãe ela mãe. não tocava nenhum instrumento, mas tinha uma voz muito boa, Sério? e ela gostava de E eles cantar. cantavam juntos então? Ele to Não, não, ele olha, cantava sozinho e nos chamava para cantar. A mamãe ficava cuidando lá da cozinha, mas ela sempre cantarolava, às vezes ela participava, né, que mas gostoso. tinha esse ambiente musical, a música sempre foi muito presente, né. E depois mais na adolescência com os meus primos, né. É, eu vou porque Vai eu chegar, né, eu eu vou adiantando. ótimo, adianta mesmo. Porque, gente, eu conheço a Virgínia, que eu falei, mas tinha coisa que quando me deram a pauta, eu falei: "Nossa, eu não sabia disso, que legal, que bacana". É, Então, já vem de casa do pai, eu não sabia do seu pai. meu E pai. todas as influências, com certeza, do que o teu pai tinha e tocava, você acabou de cantar maravilhosamente uma das músicas, É. te auxiliou na montagem do teu estilo atual, do que Ah, você traz na vida aí? com certeza, Ricardo. Eu acho que o papai, ele tinha essa visão muito eclética, Hum, muito sem preconceito de conhecer as coisas, uma mente aberta para a novidade em todos os departamentos, eu diria, como eu citei, gastronômico, sim. cultural, musical. E ele trazia esse ambiente para casa. Então eu herdei dele esse jeito de ser, né, então eu nunca quis me vincular a um rótulo. Eu sou sambista ou eu sou só MPB. Eu acho que a minha voz ela favorece cantar vários estilos musicais, né. E eu levo isso adiante fielmente. Quando uma música me toca, independente do ritmo dela ou em que contexto ela esteja, direcionado aqui na nossa música popular brasileira, eu canto, porque minha alma pede, a minha intuição pede. E quando você tem essa verdade com você, você consegue emocionar a plateia, né. Muito. Você me deu uma deixa agora que, É, todos os, eventos, Natal, Páscoa, enfim, todos os eventos, grandes de cumprimentos que a gente faz aos amigos, sim. a Virgínia gentilmente nos manda uma mensagem de cumprimentos, mas ela não manda uma mensagem: "Ah, parabéns, feliz Natal", algo assim, ela manda uma música, né. Pois é, eu tenho isso comigo. Eu acho que, já que eu tenho esse dom do canto, da voz, né, por que não doar ele cada vez mais? Porque você nunca sabe como vai encontrar a pessoa atrás Exatamente. daquela linha, Olha, daquela escuta, uma ótima visão. né. Então, às vezes, é um dia que a pessoa está sozinha no aniversário, ela está numa fase mais tristonha, aí você vem e faz um parabéns para Oh, ela. e é lindo. "Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida". E é legal porque o ritmo ela já coloca no ritmo que ela já tem a tranquilidade, Ah, né. eu vou inventando, Foi quase um Ricardo. sambinha ali agora, hein, eu adorei, foi Eu lindo. vou inventando, às vezes mais jazzístico, e eu acho legal brincar. Eu imagino o pai cantando, a mãe com voz bonita, você lá É, brincando com seu pai em relação à música, tudo, mas e aí? Vou ser cantora. Como que pois surgiu é. essa ideia? Então, não tinha isso muito claro. Na verdade, depois ela foi amadurecendo com o tempo. Como eu te disse, eu comecei a cantar com os meus primos em alguns festivais estudantis. Grupo Lógica, vamos falar Grupo deles então. Lógica, Grupo o Grupo Lógica. Lógica. E, o pessoal morava na zona leste de São Paulo, né. Pipa, Aqui o é ela já Jéssica, cantando os aí di olha já que coisa é. linda, gente, olha. Mas E é uma lá Virgínia Rosa em cada música, em cada pois é. show, em cada Isso é interessante. Outro dia caiu uma ficha, Ricardo, que na verdade, como eu tenho essa veia da atriz, ela vem através da música. Então, cada música está pedindo um personagem.
todas elas sou eu, mas é uma atitude diferente, que acho que vem com essa veia da atriz, né. Não, é muito É, diferente, é muito diferente. eu acho Vocês estão vendo em casa aqui a imagem? Põe aqui na geral, Neto, por ah favor. lá. Olha, vocês estão vendo a Virgínia Rosa, aqui do meu lado. Agora aqui vocês estão vendo Palavra de De Mulher, né. mulher, aqui A Voz do Coração, Clara Nunes, Monsueto e Outros Negões, Olha a expressão. aqui Paulo Vanzolini, aqui o mais recente no Blue Note, né, uma foto eu de mais roqueira cantando Raul Seixas, né. É isso que eu fiquei impressionado quando eu vi essa Ah, imagem, né, outra pessoa, outra são outra isso é o bom do atriz, né, Virgínia? É, eu fui vendo, fui observando, na verdade eu não tinha essa noção, mas quando eu fui fazer o show do Raul Seixas, que é o mais atual, em homenagem a ele, né, aí eu percebi que quando eu não estou atuando com um personagem, eu estou atuando na música, Uhum. com uma maneira, com uma pegada diferente, às vezes com um estilo de música diferente, né. E voltando um pouquinho É, só não, para a a gente vai gente voltar fechar lá no Grupo no Grupo Lógica, sim, Lógica, quero né, é. então eram pessoas, eram adolescentes cantando e depois chega uma parte da sua vida que você vai decidir como se você continua seus estudos, né, e eles optaram por fazer faculdade, né, cada um foi para um rumo. E eu me vi muito sozinha ali, sem uma autonomia para eu continuar a cantar. E Hum. eu fui estudar violão, um pouco de violão no Grupo AMA, e lá encontrei todo esse pessoal que é Arrigo Barnabé, o pessoal que já estava trabalhando com Itamar Assunção, e Sim. foi aí que aconteceu o convite para eu ingressar a banda do Isca Itamar, Isca de Polícia. é, tem tudo aqui. Tem a foto aí, Neto, 4 pra gente? É. Foi vocalista Olha ali, olha a carinha, né. Então, todo esse pessoal, Rondó, Gigante Brasil, alguns já se foram, poxa, saudosamente sinto saudades, eu Susana imagino. Salles, Paulinho Lepetit, fizemos um trabalho lindo recentemente, Denise Assunção, Uau, a Neuza Borges, olha, o Luiz Chagas, gente muito querida que e saudade, bonita, Virgínia. muita saudade, muita saudade. E era uma Olha, di mesmo rostinho, gente. é uma Que dinâmica simpática. muito ali parecia uma comunidade, né, porque nós ensaiávamos Ah, muito aqueles vocalizes intrincados que o Itamar inventava, né, precisava de muito ensaio. que ano foi isso, você lembra? Olha, nos Média? anos Anos 80, 80. dos anos 80, de 1980 a 85, eu fiquei Hum, 5 anos da banda Isca de Polícia, uau, muito tempo, que né. né, E era 5 uma anos. coisa quase, vamos dizer assim, exclusiva só com o Itamar. Então Ah, todo aquele cancioneiro que eu fui conhecendo dentro do meu lar, foi um pouco congelado, porque a gente ficava em cima do trabalho e da estética do Itamar Assunção, que era muito, nova na época, né, que participou com outros grupos da chamada Vanguarda Paulista, Vanguarda né, Paulista. intitulada pelos jornalistas aqui de São Paulo, né. Não que a gente achasse que fosse a vanguarda, né. Você já disse um pouquinho de alguma das pessoas, mas você tem É. contato com a maioria, né, que Olha, estão com a conosco? Susana Salles, né. Ah, Eu tá. tenho contato, às vezes a gente toma café, eu faço um Hum. bolo e Aliás, eu não sei, acho que a gente não conseguiu essa foto aí. não tem, Ai, né. como que chama aquele bolo maravilhoso que você sempre levava pra gente jantar, aquele co uma cobertura, se É eu o não me engano bolo sueco, né, chama sueco. bolo da princesa. Maravilhoso, gente. É um bolo lindo, né. Além de ser gostoso, é lindo, É é lindo. lindo. E ela conheceu esse bolo através de um outro amigo. Ela falou: "Ai, Virgínia, um dia faz para mim". Então, como estava próximo do aniversário dela, eu fiz o bolo da princesa para Susana Salles, Hum, e nós fomos comer na casa do Valdir Barros, que é um amigão que eu morei junto durante muitos anos, né. olha. Então, algumas pessoas, a Vânia Bastos também, que fez parte da Isca de Polícia, que não estava aí na época, né, Ah, nessas tá. fotos pelo Tá, menos. tá. Tenho contato também, né, Que talvez façamos um gostoso. trabalho aí. É sim, eu acho que eu vou fazendo amizade com as pessoas que passam pela minha vida, pelo meu trabalho, né. Nem todos ficam, alguns se vão antes desse tempo que sobra pra gente, a gente É fica mais verdade, um pouco. é verdade. Alguns você ainda mantém uma amizade, outras não, né. E mas é muito rico, eu agradeço a tudo isso que eu tenho Esse vivido. e nesse período, gente, a banda participou em 1981 do Festival de Águas Claras, você lembra Ah, disso? Águas Claras. Conhecido como o Woodstock brasileiro. Pois é. Engraçado, Como é né. que foi isso?
Olha, é tudo nessa época, tudo muito novo para mim, Ricardo, mas ao mesmo tempo que era novo, eu encarava com uma naturalidade, eu diria, porque o meu pai, eu lembro quando pintou o Itamar Assunção na minha vida, ele falou: "Vai filha, vai, é uma coisa diferente", ele escutou o LP do Itamar É, chamado o Beleléu Vim LP Embratel. antigamente, né, o É, long play. long play. E ele falou: "Quem sabe pode abrir algumas portas para você, né". Olha, que E é muito visionário já, né. visionário, muito sábio, minha mãe também, né. E Águas Claras, deu até uma gaguejada agora, um festival maravilhoso, né, tinha realmente esse pique, essa atmosfera de amorosidade, gentileza, as pessoas ficavam acampadas lá, meio uma comunidade geral, assim, e curtindo o som numa fazenda, né. Olha, Então, a experiência era uma loucura como a gente fazia esse festival e a apresentação, eu lembro que as pessoas perguntavam se a gente estava chapado, se a gente tinha cheirado muito, eu falei: "O que que é isso? Nada, eu não usava nada e as pessoas também não", mas era a energia do som do Itamar. poxa. Necessitava muita atenção, muita precisão nos vocais, nas entradas, nas saídas, sabe? E era uma coisa energizante, virava uma comoção, uma comunhão ali com todo mundo, Uau, que era boas lembranças, né. muito boas, A que gente tem aí, foram Neto, número 5. me formando, né, como Ah, artista, como pessoa. a pergunta aqui. Olha lá, Olha, que Festival de máximo. Águas Gente, Claras. olha isso, hoje não pode mais, né. É, hoje não pode, Hoje não, é. mas era tão divertido, né, Pois Virgínia? é, é que Tudo feito com respeito, com é. carinho. Hoje em dia, a humanidade, eu diria, né, que está numa fase de busca de se melhorar, né, então muitas coisas ruins, digamos assim, têm vindo à tona Hum, para serem curadas. Então, quando a gente olha, fala assim: "Nossa, o mundo está terrível, está caótico", né, é, mas eu acho que tudo está sendo revelado para ser curado. boa perspectiva. Então, você não pode, né, ficar uma parte, assim, de um furúnculo, né, ele tem que estourar e soltar É, toda aquela parte feia para aí ser se expurgada recuperar, e né. recuperar, né. É, olha aí. Então, eu acho que era outros tempos muito bons também, nós tínhamos outras demandas como humanidade e hoje nós temos outras, né, mas é um momento mais difícil, eu digo agora. É, As as pessoas pessoas. talvez estejam mais perdidas, mais desesperançosas, mas também há um caminho, O há um Grupo caminho. Lógica que você participou Tá, e a Isca de Polícia, é. quais foram, os ritmos que vocês tocavam? Eu ia perguntar, a gente já foi para o outro, mas É, eu acho que a canção mesmo, a MPB. a MPB. A Tá, MPB. canção, é. E na época a gente tinha aquela coisa juvenil de falar as coisas, Hum. tinha um pouco essa atmosfera de música de protesto, que hoje em dia nem Ah, se fala é, mais, não, né. não se fala Mas mais. Geraldo Vandré a gente ouvia Ah, muito, 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 né, muito. então os festivais a gente adorava, então tínhamos essa referência de Caetano, Gil, que foram exilados, né, então acho que tinha essa coisa juvenil de falar das injustiças sociais, não se deva falar, hoje em dia tem muita gente aí militando, né, Tem. e isso é bom também. Claro, claro, faz Mas, parte do. era essa nossa estética, mas era a canção brasileira, não era um samba, né, de raiz. Fazíamos até samba, mas era a canção. Você lembra de alguma música que te chamou a atenção na Não, eu só época? lembro do nome, mas a Ah, sim, música você lembra o nome? chama Olha, Coisas da Vida, que a gente ganhou um festival estudantil. Não olha, lembro mais a escola nem nada, mas claro, nós claro. ouvíamos muito Clube da Esquina, Milton Ah, nossa, Nascimento, só nomes. Elis Regina, né, Sim. e Gal, Bethânia, Caetano, Geraldo Vandré, Amelinha, a gente Nossa, adorava. só nomes incríveis. Que Incríveis, né. Então a gostoso. gente se inspirava nesses artistas. Gente, olha, a Virgínia, ela não para de querer conhecer mais, de querer sempre estar evoluindo, né, em evolução. É. E ela participou de mais um grupo, Mexe com Tudo. Ah, Mexe com Tudo foi outra escola maravilhosa.
Tô Por aprendendo hoje com ela aqui, né, que eu não ah, sabia, que então, gostoso. Mexe com Tudo eu cantei durante 7 anos, nós fomos Uau, 3 vezes pra pra Europa Europa, olha lá. e nós Olha aqui! olha que bacana, aconteceu numa época que foi a época do rock, né, Ricardo, aqui no Brasil. Ah, sim. Então a música brasileira não tinha muito espaço, as pessoas não queriam gravar música brasileira, né. Sim. E a gente conheceu um produtor francês que nos convidou a gravar um disco em Paris, nós gravamos e Que depois a gente legal. fez uma pequenas excursões, assim. Fui Uhum. para Inglaterra, para Bélgica, França, para Holanda muitas vezes com essa banda e as pessoas piravam com as canções que elas não entendiam, Ah, vocês obviamente. cantavam em português? Cantávamos em português, mas o Ah, ritmo brasileiro ele é muito rico sim. e toca a alma de qualquer ser humano, então as pessoas piravam com esse som. E para o meu lado artístico foi um ganho muito grande, porque eu vinha do som do Itamar, assim, fazendo backing vocal, né, Hum. e a gente, eu nunca imaginei que eu teria uma voz para estar à frente de uma banda. E cumprindo esse papel de crooner dessa banda, eu fui me desafiando a Sim, cantar solo, sim, né, é. e foi muito interessante, eu peguei uma experiência muito boa para depois começar a pensar numa carreira solo, né, Que aconteceu nos anos 90, então nos anos você 90. resolveu voar em carreira É, solo. ainda com receio, com Eu muito imagino. receio, porque quando terminou a banda Isca de Polícia, né, o Itamar queria fazer uma renovação na banda e terminou a formação original, né. E e aí nós nos perguntávamos, né, eu, a Susana Salles, para quem a gente vai fazer vocal, E com agora? quem a gente vai cantar. Eu não Né? imaginava que eu teria uma voz para segurar 20 músicas ou mais, Uau. né, É, porque é um ou show, tem que ter tudo isso e tem que ter garganta, né? garganta, né. E outra coisa, uma maturidade para escolher um repertório Sem adequado, né. dúvida. E depois eu me arrisquei, ah, ao lado do Suami Júnior, que Hum. fazia a Mexe com Tudo, né, Sim. e foi um dos grandes parceiros, um dos primeiros a me incentivar e falar: "Vamos montar um show", né. Eu fiz um show chamado Volúvel, que Ah. era o Suami, o Lloyd Bonmaison no sax, o percussionista, eu não lembro o nome, mas fazíamos num espaço chamado Off. Hum. É. E foi uma experiência muito bonita, ao mesmo tempo traumática, porque eu tinha medo de cantar, assim, e quando eu fiz esse show, eu chorava quase em todas as canções. O que acontecia tecnicamente? Eu ficava embargada, eu não conseguia, É, não sai, e aí? cantar, era uma loucura que acontecia na minha cabeça, eu ia me emocionando com as canções, e as pessoas adoravam, choravam juntos, vinham dar parabéns no camarim, e eu falava: "Não, mas foi muito ruim, porque eu chorei e não sei o quê". Até que uma amiga, a Aninha Tati, falou assim: "Virgínia, não quebre o barato das pessoas, elas chegam com o coração tão aberto, espontâneo, te dando parabéns, que se É verdade. emocionaram, só aceita. As suas críticas fiquem Pra com você". você, Pois bonitinho. é, e eu aprendi muito com essa sugestão, com esse conselho, né. E aí depois eu fui me aprimorando mais, até que eu cheguei depois de fazer alguns shows também, né, solo, a gravar o primeiro CD, né, que foi em 97 que eu Isso, eu tenho lancei, aqui o o batuque. Batuque. Vamos colocar aí, né, a gente tem acho que a É, imagem, né, do batuque, do que eu Batuque. imagino, né, esse prêmio, gente, enquanto ainda bem que ela se hidrata com a água, que é Ah, bom. Aliás, precisa. água é importantíssimo para quem canta, né. Muito, Abrindo muito mesmo. parênteses nosso bate-papo aqui. É importante manter sempre as cordas vocais, toda essa parte aqui do pescoço, né, interno, muito hidratado, né. Sim. Como eu estava te falando antes, eu não bebo álcool, né, e acho porque às vezes tem aquela coisa, né, vamos tomar um conhaquinho, já até fiz isso, né, pra aquecer a voz, mas isso tudo é balela, porque Olha, realmente vai danificando a voz, olha, né. olha aí, gente, fica uma dica, que às vezes escuta mesmo É. diversas receitas na internet, Ah, toma não. isso com aquilo. Não, isca de polícia eu tomava um pouquinho, mas até um dia que eu fiquei muito com o pé, assim, fora do chão, errando letra, eu falei: "Vamos parar com isso agora". É, a gente, É, né, tem e eu hora que prefiro não beber, eu sinto as emoções que tem que acontecer, sempre ter
aquele, nervosinho habitual, mas faz parte. A gente vai falar um pouquinho depois de um outro projeto seu, Tá. que é do Chico, né, que ficou Ah, muito tempo no ar, a gente vai falar dele, mas que tive a oportunidade de ver algumas vezes, depois a gente já volta com o co CD, com o viu. batuque, É, tá. e as músicas elas colocam emoção pra gente que tá ouvindo e assistindo, é É, incrível, né. é. Então eu fico imaginando vocês lá tendo que controlar isso, porque é gostoso que você entra na energia, né. É, eu acho então, esse musical, esse show teatralizado, Isso, né, que é o Palavra de Mulher, eu faço ao lado da Lucinha Lins e da Tânia Tânia Alves. Alves, é. Na verdade, eu acho que foi um marco muito grande na minha vida para surgir a atriz, né, porque Ah, foi a partir daí. a convivência com elas, os toques que elas me deram de postura, né, Hum, no palco, o Fernando Cardoso dirigindo o espetáculo, sugerindo, porque cada canção do Chico Buarque, composta especificamente para o personagem feminino, sim. está contando um tipo de mulher, ou algum sentimento que ela está Hum. carregando naquele momento, alguma situação que ela viveu aquele momento. Então, quando você está cantando, ao interpretar isso, às vezes você muda um pouco a sua voz, às vezes você muda a sua postura corporal, a sua face. Então, eu fui aprendendo esses trejeitos, Hum. essas ferramentas para atuar, cantando, né. E depois vieram os convites para os projetos como Mas atriz. vamos falar do batuque, daqui a pouquinho a gente vai Vamos falar lá, mais de palavra, que do palavra é batuque. incrível. Hã. Batuque, além de ser um trabalho que eu imagino que foi olha, Olha lá, cabelinho curtinho, né. verdade, tô falando que são várias facetas, Ah, né, pois várias é. pessoas, já estava já na mente lá guardadinha, já que ela seria várias pessoas ao mesmo tempo, né. Oh, nem tinha tanta consciência, Ricardo, Que mas interessante. é, E o batuque foi tão bem aceito no mercado que você foi sim. indicado a cantora revelação pelo Prêmio Sharp. Foi. E Ele causou um certo reboliço no mercado, foi um CD que vendeu mais de 20.000 cópias, isso pra não, gente foi uma claro. vitória muito grande, né, e que eu misturava, compositores mais tradicionais da nossa música e também trazia Chico César, Lenine, Ah. né, Zé Miguel Wisnik, então e tinha uma levada mais pop, eu diria, né. E as pessoas sempre me perguntavam da onde eu era. Elas achavam que eu era do Nordeste, Norte Nordeste, Não diga. porque tinha vários nordestinos, eu cantei também Luiz Gonzaga, né. E foi muito interessante, produção do Suami Júnior, do Maravilhoso. Gambier, Jorge Gambier, e saiu pela Moviplay. Ah, pela Seu Moviplay. Ramiro que me deu essa oportunidade, não sei se ele é vivo ainda, Quantas mas faixas tem o olha, faz tempo que eu não escuto esse CD, mas eu acho que tinha umas 13 as 13 faixas. faixas? É. E tá nas mídias sociais aí, Está, dá pra Spotify. Olha, gente, então, Spotify, ó, dá para Spotify, escutar. Deezer, procura lá, não É, é, Virgínia Rosa Batuque, vocês vão ouvir batuque. na interpretação que cada cantor coloca né, o seu jeitinho, a sua maneira de cantar, e a música tem a sua pegada, por mais que seja até a mesma melodia, né, o mesmo Sim. arranjo, mas tem, né, a visão, e você conseguir imprimir isso já nesse trabalho, né? Ah, sim, com certeza, com a ajuda do Suami, que é um grande parceiro desde a Mexe com Tudo, né, eu já fui imprimindo um pouco das coisas que eu queria mostrar, das minhas influências, desde lá do meu pai, pelo que eu passei, até chegar no Hum. disco Batuque, E né. estuda já aqui em São Paulo. Você veio para São Paulo quando? Não, Lá. eu nasci em São Ah, Paulo. não, você nunca chegou a morar fora lá em Minas, só Não, tá bom, tá, eu tá. nasci em São Achei que Paulo. tivesse morado algum tempinho lá com eles, alguma coisa assim, não, não? Não, e Não, porque eles eles vieram quando pra cá, né? mudaram para cá depois de Também não casados, voltaram. não voltaram, sempre Entendi. moraram aqui. Ao lado de Gini Barione, pra não errar de Dino novo, Barioni. A Voz do Coração. Ah, pois é. Conta pra gente, você A vo produziu esse disco com ele, né? A Voz do Coração é o meu segundo CD, eu digo Isso. uma uma decisão muito ousada, porque ele partiu de um show que eu fazia no Mistura, será que era Mistura Fina? Eu não sei, era um bar que tinha ali na Rua da Consolação.
Hum. e cabiam mais ou menos 100 pessoas, e foi um show que era para fazer um fim de semana e ficou meses em cartaz, Olha, que A Voz da legal. Cora do Tem o Coração. 8 aí, né, pra gente mostrar pro pessoal? Pode É, falar. voz e violão, o Dino Barioni, né. E olha, gente, aqui no Japão, em Tóquio, Olha aconteceu, que linda. eh, olha, essa foto é linda mesmo, é Linda. do Gal Opido. Olha, Essa foto foi que um cara que legal. fez várias capas dos meus discos, dos meus CDs, né. E a prioridade era fazer um show de voz e violão muito econômico para Hum. poder sair do Brasil, porque não tinha nem um horizonte falando: "Vamos gravar, vamos fazer não sei o quê", né. E aí o Thomas Roth foi assistir esse show, e ele falou: "Vamos gravar ao vivo". Então por isso que eu digo da ousadia, né. Depois de um tempo que você grava ao vivo, mas aí eu falei: "Não tenho nada a perder, né". Com Então certeza. esse disco é muito visceral e eu fui colocando as coisas que faziam parte da minha formação musical. Tem Mampreta, né, velha encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. Ê, É uma delícia. música que eu aprendi no primário, né, Não diga, que e legal. tinha aula de música, né, É, naquele tempo, e levei para esse CD, porque eu falei: "Eu vou fazer coisas que me vêm ao coração". Aí A Voz do Coração é uma música que dá título ao CD, isso. do Celso Fonseca. E fala dessa coisa do poder da intuição, da voz do coração. Cada um chama como quer, né, mas Sim, é uma claro. vozinha que te fala: "Vai por aqui, faça isso, não faça isso". Quando você tem essa vivência interna e esse autoconhecimento de você mesmo, eu acho que sempre tem essa voz que te salva de várias roubadas, né. E a voz do coração, uma pessoa nos viu também por isso, essa foto em Tóquio com Dino, ele falou: "Vocês topam fazer um show para uns empresários em Tóquio?". Aí que En vocês foram. eu f Volta a foto pra mim, é, Neto, por favor, eu aqui. fui para Tóquio, para um evento fechado, para empresários japoneses, né, e a gente fez um show, fiquei 3 dias e meio em Tóquio, fiz o show e voltei, 28 20 horas de de viagem, viagem, porque sim. você faz uma parada, acho que era Los Angeles, né, para reabastecer o avião, Ah, tá bom. e depois continua, então eu fiz, papum e voltei. Mas foi uma experiência ótima. Acho que é a foto 8. Vamos É. ver se a gente mostrar ela Tá. novinha ali, que Pois delícia. é, foi bem gostoso, eu lá com um kimono, né. Eu vi, a gente vai mostrar É. de novo aqui a foto, olha lá. Aqui, Olha que ó, bonitinha. foi muito gostoso. Olha o Dino que novinho também. Novinho. É. E você tem contato com ele Tenho contato atualmente? com o Dino é um parceiro muito interessante, a mulher dele, a Rita Braga, que é uma cantora, Hum. musicista e compositora também, canta no Mauaca. Atualmente, ela já foi minha professora de inglês e agora é minha professora de canto. E ela me Olha. ajudou muito em como colocar minha voz nas músicas do Raul Seixas. Que é o projeto Então recente aí, né? recente, é. Com um repertório bem diverso, É. eu imagino que, olha, então você vai, do samba até música erudita, né? Ah, sim, porque eu comecei a estudar canto com a Nausete. Ah, Né, ela foi a minha primeira professora. E depois de um certo tempo, ela achou que eu já estava qualificada a passar para outro grau de professora, então ela me indicou a própria professora dela, que era a Cláudia Mock. olha. Então tanto a Nausete, eu, Susana Salles, tínhamos aula com a Cláudia Mock, que era uma cantora erudita, já Hum. aposentada, mas ela dava aula de canto, né. E ela até umas pessoas falavam, mais conversava do que dava aula, né, mas era muito interessante as aulas, e ali eu fui aprendendo essa técnica de como colocar a voz, de como usar o diafragma, a respiração, né. E e depois eu fui colocando em algumas músicas essa voz mais impostada, mas não tão lírica, mas que dá para você fazer.
não tá muito aquecida Uau! hoje, É, ma mas mas tá dá para fazer. linda, É. com certeza, hã. Então você vai usando essas ferramentas, você vai descobrindo esses sons internos, né. Eu Pois acho é, que uma estudar potência boa, né, que você tem é. aí, não sabia, essa eu também não sabia, Ah, eu não tô aprendendo coisa sabia, né. nova hoje, gente, Ah. que gostoso, né. E a Ná, porque Hã. eu cantava e eu tinha uma té não tinha técnica nenhuma, eu ficava rouca depois de cantar. Minha nossa. Então, eu fui começar a ter aula justamente para não machucar as cordas vocais, né. Porque imagine se você tem uma turnê, você faz um show, já fica rouca e não pode cantar mais, Não, né. e a rouquidão não é uma coisa que às vezes sai do dia pra noite, né, É, tem tem que que tomar muito fazer. cuidado, né. Sim. Mais um lindo trabalho dela que a gente vai falar, e pra variar, como são tão bons, e eu não tô jogando confete, quem tiver a oportunidade de vê-la sabe que ou quem já viu sabe que eu tô falando a verdade, ou quem não teve oportunidade ainda, entra nas redes sociais da Virgínia. Quais são suas redes, Virgínia? Eu As vou falar do minhas próximo redes projeto, mas quero sociais, saber né. disso. Olha, eu tenho o meu site, né, que é www.virginiarosa.com. Lá tem biografia, tem fotos, tem os projetos, né. Tem o meu Instagram, que é @virguiniarosa, depois do G não tem I, né, Ah, tá. Virguínia Rosa underline, lá também é o que eu mais uso, Ricardo, para falar a verdade. É. E no Facebook, recentemente tiraram a minha página. Não sei por quê, eu não tive tempo de recorrer ainda, mas, eles achavam que eu estava me passando por Virgínia Rosa. Está, né, se passando por Virgínia Rosa, né. Não, eles achavam que era outra pessoa passando Sim, pela eu falei artista Virgínia claro, Rosa. claro. E aí Não, eu diga. tentei recorrer, aí eu não sou muito boa de escrever essas coisas falando, então eles complicou mais a situação, agora está suspensa. E aí suspenderam, eu tenho uma lá provisória chamada Virgínia Santos, que faz parte do meu nome de documento, Sim, né. sim, sim. Mas tem essas redes, Mas né. eu te entendo, a gente do nosso programa tivemos nosso Instagram retirado do ar Olha lá. por não cumprir as regras. Ah, então, é cumprir as regras, Aí a mas eu não gente foi entendi as regras. buscar, depois eu te falo porque é uma situação mais desconfortável, É. mas graças a Deus, né, a gente não estava nada de errado, devolveram, mas Ah, que zeraram, bom. simplesmente não tinha nem como recorrer. Então tem que tomar Então, muito cuidado mas com vocês isso. fizeram alguma coisa? Fizemos, a Ah, gente foi depois me atrás, explica, porque eu passo, depois do bastidor a gente passa para você. Mas foi muito desconfortável o que eles fizeram. Nós estamos Hum. tentando recuperar o tempo perdido. É, e lá tem várias fotos, né, já Tem, estava tem. todo montado há anos, então aí tem coisa que eu faço, eu me pergunto: "Por que que acontece?", né. Eu falei: "Vai ver que é para dar um tempo nessa conta aí, eu tô sendo é um livramento de alguma maneira, É, não vai sei". saber, Vai né. saber, mas eu gostaria de saber esse passo a passo aí para É, recorrer. gente, olha, é uma alegria ter a Virgínia aqui, pessoal inclusive, por conta do carinho que eu tenho por ela. Mas lembrando que todos os dias, de segunda a sexta-feira, a gente está aqui, na TV aberta, a partir Olha das lá. 5 da tarde, trazendo sempre convidados muito legais. E às sextas-feiras a gente traz a nossa artista da Sexta da Cultura. E eu quero saber depois, porque esse ano ela fez um projeto agora recente, acabou de terminar uma temporada desse projeto, mas logo, se Deus quiser, tá de volta, que é o Canta Raul, que é o mais Isso atual, né, a gente mesmo. vai falar daqui a pouquinho dele também. Tá bom. E então lembre, nos segue nas redes sociais, tanto da Virgínia, entra lá, segue, manda um DM para ela aqui que ela responde, Com né, certeza. né. E se você quer, né, fazer um grande projeto, ter um espaço legal e queira, né, fazer um show incrível, vamos conversar aí, né, Virgínia, de Vamos repente conversar, ligue para a Mesa 2 é Produções. isso que eu ia perguntar, para quem que a gente conversa aí, com Então, quem a eles Mesa falam? 2 Produções, eu não lembro o telefone de cor, A mas tem gente depois nas redes coloca aqui na rede so sociais. e a gente coloca aqui Isso, no GC depois para você, tá bom. mas aí, entra na Mesa 2 Produções, e é muito bom, gente, é muito bom. É. Vocês têm que ver, entra lá, tem vários vídeos, tem YouTube também, você tem canal? Tem Virgínia Rosa e tem também as pessoas que gravam e colocam, né. Tem muita coisa, joga Virgínia Rosa lá, você vai achar Virgínia Rosa com Mantiqueira, Virgínia Rosa com Mexe com Tudo, mais antigo, Ah, tem tem também Cantando lá. Bom Dia, que é uma música do Suami Júnior, do Paulo Freire, que a Hum, Zizi Posse gravou. Logo de manhã, bom dia, verdade, logo de linda. manhã, bom dia. É tudo bonito, gente, é tudo bonito. Lembro de uma vez que a gente se encontrou em Curitiba, num show que você fez lá, era meio roda de samba, eu não lembro qual é o contexto, mas a gente Curitiba, faz né. algum tempo, gente, bem algum tempo. Agora me veio a memória quando você falou, eu me lembrei Ah, disso, mas será que era um grupo de lá era um ou grupo de lá, que eu me lembre. É, ah, era um detalhe Quentin?
que você menina, estava eu lá e eu vejo. te liguei, a gente foi te ver cantar lá numa região, não lembro agora os detalhes, há muito tempo, veio agora a memória, Ah, gente. olha que coisa. Mas tem tanta coisa boa que um outro projeto que ela fez como show virou CD também. Eita, Virgínia canta Clara, isso, Virgínia Rosa canta Clara, isso. olha lá, isso Tem até um mesmo. CD, esse eu tenho, esse eu tenho. Ah, pois é, que saiu pelo selo Sesc, né. Ah, foi pelo Sesc. Foi. Então, e aí, como que foi esse projeto Virgínia Rosa Então, canta Clara? esse projeto, a Clara Nunes eu conheci através da minha mãe, né, ela cantava algumas músicas da Clara. E eu acho que foi 2004, Ricardo, Tá. é muita data, é Ah, muito claro, é tempo, muito né. tempo. Anota aí, Ma anota. mas eu participei de um show, dirigido pelo André Dias, que é um ator, cantor também de musicais lá do Rio de Janeiro, mas foi em São Paulo, no Sesc Pompeia, fazendo uma Hum. homenagem ao ABC do samba, né, que é Alcione, Bete Carvalho e Clara Nunes. Então chamaram algumas cantoras, eu estava entre elas, tinha a Luciana Mello, tinha a Alessandra Maestrini, eu e tinha mais uma outra que eu não me lembro agora. E Ah, cada um escolhia umas 6 músicas do repertório dessas sambistas, né, sim. e fazia homenagem. Eu escolhi 6 músicas da Clara Nunes, Ah, que que eu legal. me identifiquei mais. Mas foi no momento que eu cantei eh, Canto das Três Faces, ninguém ouviu Nossa, um soluçar de dor no canto do Brasil, linda. um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. É lindo, né? Quando eu cantei isso, naquela noite no Sesc Pompeia, teve uma comoção muito grande e uma comunhão muito grande de identificação. Porque a Clara, eu acho que ela tinha esse poder, ela reunia canções que falavam do Brasil, da nossa Sim, sim, nação, da nossa formação como povo, da sim. nossa miscigenação. E aí, eu fiquei extremamente emocionada cantando essa música, até de lembrar já me traz um pouquinho, assim, o É porque eu coração falo, gente, disparado. quando a gente assiste, a gente se emociona. Por isso que É, eu falei, como que você segura isso, né? pois é. Tem, Neto, 9? Põe a 9 pra gente, por favor. E aí, Ricardo, eu falei: "Eu tenho que ampliar esse repertório e montar um trabalho em homenagem a essa grande artista, que é Clara Nunes", Ó, sabe. olha Que aí. deixou um legado maravilhoso, É a capa do tudo CD, né? a capa do CD, tudo que ela trouxe para esse Brasil. Então é uma artista como outros que às vezes a gente vai esquecendo, vai vindo outras gerações, e eu acho que eu como artista e tendo essa memória, essa formação, eu tenho essa responsabilidade de trazer de honrar essas pessoas que me antecederam Sim, e que sim. me inspiraram também, Eu né. acho que foi em Canta Clara que eu vi, tô me lembrando agora do espetáculo, em que porque a Virgínia não só canta, ela não pega o microfone e canta, ela interpreta. Eu não tô fazendo nada de confete mesmo, é isso mesmo, né, você Ah, mas interpreta, né, você prepara. Eu acredito que é esse espetáculo em que o cenário fica totalmente escuro, uma luz direcional num canto. é. Essa, esse que era um bebê que é Ah, que é a Mãe a Preta, Mãe né, Preta, é. porque eu tô É toda de é branco é e tenho toda um uma olha, xale, né, aí eu isso, coloco e canto essa canção, isso, né, gente, dá uma emoção é absurda, muito me veio à grande. memória, é muito lindo. Deve ter nas redes sociais também essa Tem, com imagem, né. certeza, tem É sim. um momento muito forte do espetáculo. É, e a gente remota, né, aos É, assuntos ainda sim, muito, relevantes no nosso país, como o racismo, né, sim, o importante. É preconceito, verdade. a desigualdade, né, e então acho que a Clara ela já tinha essa noção do jeitinho dela, né, ela já falava dessas questões e trazia esses compositores maravilhosos, né, como É. João Bosco Sim, sem dúvida. E a e emoção que ela imprime na música, ai. é, ele ficou Eu impressionado, fiquei, me mas lembro, quanto tempo faz isso, né, eu me faz lembro muito até hoje. tempo, é. E uma vez, uma das apresentações suas, eu não lembro qual foi, que eu falo, são tantas que eu tive oportunidade de ir, quero ir Que bom, mais, né, que ai bom. adoro, que adoro mesmo. Foi lá no Parque Ibirapuera, em que abria o cenário lá de fundo. Ai, foi maravilhoso esse show, Foi, né? foi mágico, né. Foi mágico, porque quem conhece o Parque Ibirapuera sabe que o anfiteatro lá,
o fundo dele, numa altura de uns 6 metros, eu acredito, Por ou até aí, é mais, isso. né, no É, fundo dele, ele abre por inteiro abre. e você o cenário que você tem de fundo é o E parque inteiro, Ibirapuera, e né. estava uma noite linda, né. Linda, E eu linda. acho que foi a abertura do show, que eu Ah, tá. venho de trás, assim, da Isso, coxia com uma oferenda, que é um ramo isso. de flores, né, e tem um tipo de altar, e eu venho aqui e abriu aquela parte de trás. Foi uma coisa Parece que muito você se impactante. joga em cima do É, palco, é é. maravilhoso. Deve ter na internet também essa imagem, porque Eu será acho que que tem? não, Ah, que sabia. Muitas pessoas pena. ficaram nesse impacto E de em esqueceram de gravar. filmar. É, ninguém gravou. Não era para ser, eu acho, mas Era pra ser pra quem estava lá então, é. mas todo mundo ficou bem marcado Abertura, essa né. abertura e usar, né, essa Sim, ferramenta que nós foi tínhamos naquele lindo. espaço. E a Clara, eu acho que ela tem essa magia, quando eu canto Clara, as pessoas que são devotas de Clara, digamos assim, falam que vê alguma coisa, que ela estava no Uau, palco, uau. que foi de arrepiar, que eu encarno a Clara Nunes. Oh, Eu é fico verdade, é lisonjeada, né, mas verdade. eu faço com toda a minha o meu respeito e a minha reverência a ela como pessoa e como uma grande artista, né. É, ô Neto, a foto 10, antes de eu falar o que é, É. a gente já começou a falar dele, eu quero, 17 anos em cartaz, Ah, pois é. olha aí, Virgínia Rosa, Lucinha Lins e Tânia Alves, olha aqui. A cada música é uma interpretação diferente, não é? É. E o interessante é que esse projeto, esse espetáculo Palavra de Mulher, ele imprime a força da mulher cantada aí por Chico Buarque. Sim. Como é que foi? Como é que está sendo? Porque vai ter uma nova temporada na Baixada Santista, você havia me dito? É, isso. E vamos para Curitiba também, eu acho que tem uma data lá em setembro, Olha né. aí. Mas ó, eu gostaria de ser breve e contar o início desse projeto, porque foi Sim. assim, em 2000, foi 2004. Agora já não lembro, mas uma exposição muito grande quando o Chico Buarque completou 60 anos. Essa exposição, que incluía toda a parte de teatro, literatura, musical, cinema, os livros que ele escreveu, as peças, né, tudo no Sesc Pinheiros. E aí tinham pequenos shows, pocket shows, e eu fiz um deles, e nós decidimos, eu e o Fernando Cardoso, que nós iríamos por essa veia dos personagens femininos. Então foi o Hum. embrião, por isso que elas falam: "Ah, tudo culpa da Virgínia", porque foi, Ah. né, nesse tempo que eu fiz, a gente montou esses que era só voz e violão. Se não me engano, o Dino Barione. Ah, foi o O próprio Dino Dino. Barione Tá. novamente comigo, esse grande parceiro, fazendo esses arranjos e já tinha essas canções para as personagens femininas, né. E aí, em 2018, inaugurando um teatro que eu acho que nem existe mais, não existe mais, Clay Diáconis, né, Hum. ele resolveu chamar a Lucinha Lins e a Tânia Alves, que eu já tinha feito trabalhos anteriores em outros projetos, né, para fazer uma canja, participar. E deu Ah, então o muito projeto era certo. só você. Era, nem chamava palavra de Ah, mulher, não tinha isso. interessante. Eu não Parece que era uma coisa ali, muito pontual para sim, sim, aquela comemoração de 60 entendi. Ah, anos vocês do Chico fizeram só Buarque. para aquilo e de É, repente aí quando a gente se juntou em 2018, que foi 2018 não, 2008, 18 fez 10 anos, que a foram gente 10 fez a anos. excursão pelo Norte e É. Nordeste. 2008 que a gente viu a força e para onde foi esse espetáculo. Porque cada um trazia a sua carga e a sua experiência, principalmente elas, né, conhecedoras muito mais do que eu da obra do Chico Buarque, Ah, fizeram peças e a Tânia, se diz apadrinhada, né, pelo Chico Buarque, e olha. foi mesmo que levou para Poligram, né. Aham. E aí a gente viu como as nossas vozes timbraram tão bem, Sim, lindo. e nos aprofundamos numa amizade que dura até hoje, né, não só artística, mas assim, Pessoal, né. pessoal. E estamos até hoje, 17 anos, é um espetáculo atemporal, que Sim. fala, como você disse, da força feminina, do sentimento feminino, de como a mulher encara as coisas dessa vida, né. E é muito interessante, porque às vezes algumas pessoas pensam que é um espetáculo panfletário, não é. Ele Hum. fala do amor. Fala do amor. Do amor o Esse eu vi tempo também. todo, né, porque É. também já levantaram essa polêmica que eu acho que ele até mudou uma música lá com Açúcar e com Afeto,
o Chico Buarque, o Sim, próprio, sim, sim. falando que era machista ou se ele faz a gente não entra nesse âmbito. Na Claro. verdade, o Chico Buarque, como homem, ele tem um sentimento e uma visão, eh, de curiosidade, a priori, para adentrar esse universo feminino. Por isso que ele escreve tão bem da alma feminina, né. E nós concordamos piamente com isso e fomos fundo nessas canções, nesses personagens. E cada canção pede uma postura, Ricardo, Pede, diferente, pede uma exatamente. entrega É. diferente. E é essa É uma magia do espetáculo. interpretação, né, É, cada uma música. interpretação. E a união de vocês 3 ali faz uma harmonia de um jeito que é Maravilhoso. E a incrível. cumplicidade dos músicos, Dos né, músicos, sem na dúvida. direção musical, no piano o Gaí Júnior, no baixo o Robertinho Carvalho, na bateria o Ramon Montanher, quando ele não pode é o Giba Flaubery. Ah, tá. Então, eles vêm ali com a gente, formam esse cabaré. Não, e fica lindo demais, tem que voltar aqui em São Paulo, viu, gente, para Ah, o pessoal adoraria. assistir, porque realmente é muito bom, né. É muito bom. Todas as músicas são maravilhosas, São. fato, né, É, choveram no molhado, mas é. qual música o pessoal mais vibra desse espetáculo? Olha, eu acho que vou dizer, da Lucinha, História de uma Gata, né, É, né, que acho que é bem todo mundo remete a algum momento da vida lá e lembra da Lucinha, ela tem toda essa aparência, né. imagina mais nova de fada, né. É, né. A Tânia é muito impactante, O Funeral de um Lavrador, né, de Show, Vida e incrível. Morte Severina. Isso. E E e a pra sua? mim, eu acho que é Terezinha. Ah, Terezinha, que é uma O música primeiro me chegou, linda. como quem vem do florista, trouxe um bicho de pelúcia, trouxe um broche de ametista. Eu cantava essa canção muito tranquila, como eu cantei agora, só Aham. que foi vindo alguns personagens. Então a primeira estrofe eu canto sendo uma adolescente muito apaixonada, a segunda já é uma mulher mais rancorosa, o segundo me chegou como quem chega do bar, trouxe um litro de aguardente tão amarga de tragar, né. E a terceira é uma mulher muito sensual, erotizada, né. O terceiro me chegou, como quem chega do nada, ele não me trouxe nada, também nada perguntou. Aí se juntar aquela "uau", assim pronto, já conquista. Já conquista. Vocês estão vendo que tem que participar, gente? Ai, que É, delícia. E agora, recente, nessa sim. temporada, Luz das Estrelas, Luz das estrelas. Virgínia canta Raul. Pois é. E nós falamos há pouco no nosso bastidor aqui que esse ano o Raul faria 80 anos, é isso? Pois é, ele completou 80 anos dia 28 de junho. Olha que roqueira! Olha lá, Que linda! bacana, né. Showzaço! A gente Isso é uma coisa muito nova, isso foi no Blue Note, ou no Porto no Blue Bank, Note, mas o lançamento oficial foi no Sesc 14 no Bis, 14 né, Bis, exatamente. 14 e 15 de junho. E para mim muito desafiante, cantar esse tipo de música, né, com uma veia mais roqueira, embora Raul Seixas foi aquele que misturou baião com rock and roll, né. Foi, ele modificou, Modificou criou tudo. estilo, né. É. E aí, menino, começou assim, porque o Sesc tem um projeto interno que convida um artista para homenagear um CD ou um LP. Ah, E aí o Fernando chegou com essa proposta, se eu topava, eu falei: "Adorei a ideia, mas lindo. não sei ainda o que eu vou E cantar". por que escolheu Guita, minha Pois é, aí filha? eu vou te Fiquei contar. intrigado quando eu Então, soube. um dia, eu andando de carro com meu marido, que você conhece, o Sim, Lars, um né. abração por Lars. Ah, um beijo, meu amor. É, um abração mesmo, gosto muito dele. Ah, pois é. E aí eu falei: "Não sei o que eu vou fazer, tem esse projeto", eu achei muito interessante. E a gente caminhando, caminhando, assim, eu acho que me lembro que era uma estrada, alguma viagem, assim, alguma montanha que a gente ia, né, Uhum. me veio essa intuição: "Canta Raul". Raul Seixas. Olha, E canta o LP Guita de 1984. uau. E muito claro para mim isso, é uma intuição, é uma voz Sim, interna, aquilo que eu já sim, tinha falado com você, sim. e eu resolvi escutar.
mesmo sem saber muitas coisas do Raul, porque eu não sou desse pessoal que segue o Raul. Tá. Conhecia algumas Claro, coisas como a gente dele, como já conhece no mas não comum. era essa pessoa que é quase uma Ah, religião, né. sim, tem, Canta tem. Raul, canta Raul. Sim, É um pessoal que segue, tem vários fãs-clubes, né, do sim, Raul. sim. Eu não era assim e nem sou, mas me veio a sua intuição e eu sou muito fiel às coisas que vêm internamente muito Forte. forte, né. É. E aí, Ricardo, eu fui escutar as músicas do LP Guita Ah, tá. e me tocaram profundamente, Já porque, estava lá, né? constatou que as coisas que o Raul questionava, né, como ser humano, e que de alguma maneira trazia muita aflição para ele também, com os problemas que ele teve com droga, com o álcool especificamente, né. Era um ser humano buscador do sentido da vida, né. Então Hum, nas canções dele, ele usa o todo o tempo todo, todo. né, que é Deus, é o demônio, é o bem, é o mal, é o julgamento, o não julgamento, o que que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, existe morte, não existe morte, existem outros planetas, né. Ou não, né? Ou Ele não. era Então, inquieto, né? inquieto. E essa inquietação dele que É. movia ele a compor, eu acho que era o estopim que o fazia compor e de alguma maneira aliviar essa aflição que ele tinha, né. Um cara genial, do pouco que eu conheci até agora, e me identifiquei muito forte com essas canções, porque eu particularmente, como Virgínia, tenho uma busca espiritual, Sim, assim, de entender o que que eu estou fazendo aqui, o que eu posso fazer para melhorar esse mundo, como eu posso me relacionar melhor com as outras pessoas, né. sim, é. Então, veio de encontro a essa minha questão, Que então tá tudo delícia. certo. E outra coisa bacana, Conta. eu decidi que eu tinha que tocar guitarra. Então Ah, eu então não é uma comecei a performance é atuante. uma performance, mas eu toco guitarra. Então é por isso que eu digo que é ousado, né, então É vem uma ousado. pegada roqueira e eu comecei a ter aula de guitarra para fazer esse show, e também aula de canto, como eu te disse, para saber como, Pegar o eh tom, pegar, né, o e cantar estilo. desse jeito, Claro, algumas claro. dificuldades de tonalidade e tudo mais, né. É muita coisa. É muita E coisa. logo vão estar nas redes sociais dela a próxima temporada, porque a gente quer saber, Ah, viu? eu Com também quero, porque certeza, né? ele aconteceu poucas vezes, né, só É, no foi uma Sesc e no pena, Blue né? Note, né. Muito bem. A gente tem aqui no final, aqui muito rapidamente, né, porque Tá, é muita coisa boa, então o pessoal vai ver lá. Em 2015 participou como atriz, então, da novela Babilônia, na TV sim, Globo, né, com a personagem Dora. Dora, Depois, em Pega Pega, interpretou a Madalena, muito Madalena. bom também, né. Na terceira versões de Éramos Seis, você deu a vida a Durvalina, que foi mais sofredora também, a Durvalina, Sim, a né, se eu não me engano. Durvalina, mas muito sábia, né. Muito sábia. No E no SBT, final ela termina ela cantando, termina cantando, nos finalzinhos, é verdade, tem vira razão. cantora de rádio. É, É, né, e ela tinha esse sonho na personagem toda, a novela toda ali, né. é. O SBT também, você teve a personagem. Então, sabe que eu não lembro o nome dela? Eu sei que era uma sogra bem chata, que ela ficava, sabe quando você passa aquele dedinho, assim, para saber se a casa tá limpa? E foi engraçado porque ela era cômica, né. Ela chega na casa do filho, o único filho, muito mimado, mas depois ela se dá super bem com a nora. A novela se chamava A Infância de Romeu e Julieta, né. E muito bonitinha a novela do SBT, eu nunca tinha trabalhado na casa e foi uma delícia também. Maravilha. Aí a Ok. Rota 66, Não Foi Minha Culpa, tem muita coisa boa que vocês vão acompanhar. É. Virgínia, muito obrigado pelo Pois é, carinho. obrigada a Como passa você. rápido, Muito né. rápido, Foi um querido. prazer Meu vê-la também, pessoalmente novamente, aí que faz tempo que a gente fazer isso, meu mas também. bom conhecer um pouco mais da sua história junto com a nossa, audiência, a nossa galera que assiste a gente. Tá bom, muito obrigada a todos, né. Foi uma delícia bater o papo aqui com o Ricardo e para vocês saberem um pouquinho mais da minha história, sigam lá meu Instagram que estou sempre atualizando. Um beijo para vocês. Tchau. Maravilha. Gente, então vocês aqui que nos seguem, segunda-feira a gente está de volta, tá bom? Até lá.